Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo anterior em si, eu estava explicando um pouco sobre uma questão do trâmite legal sobre a escola marcial que eu estou criando. Para quem não sabe, eu sou graduado em 4 artes marciais, sou formado treinador esportivo pela CBMF, tenho muitas conclusões acadêmicas também no quesito de educação física, na parte de treinamento esportivo, na parte de dieta, alimentação, saúde e muitos outros afins. Então eu sou uma pessoa que sou dedicada realmente nessa área do esporte, saúde e todos esses trâmites envolvidos no quesito de bem-estar, longevidade e também alto rendimento. E com isso, eu decidi de uma vez por todas criar minha escola marcial, só que mais voltado para duas artes marciais que eu sou graduado, que seria o Hapkido e o Taekwondo. E o que seria em si essa escola marcial, que eu vou explicar um pouco dela para vocês, porque nos vídeos que eu tenho no YouTube e também nas redes sociais, é uma coisa que eu expliquei muito pouco. Então, a escola marcial em si, vou explicar primeiro o fundamento do nome da escola, da editora que eu fiz junto com ela, a editora para publicar meus livros, dos livros em questões que estão sendo desenvolvidos por mim, que eu já publiquei 2 em questão, e tem mais 8 para ser desenvolvido, para ser concluído na verdade, e talvez venha mais futuramente. Então, o que seria em si todos esses trâmites e o porquê de tudo isso? Eu faço arte marcial, tenho praticamente 10 para 11 anos, já pratiquei muitas coisas, sou graduado em judô. Primeiro eu vou falar as 4 artes marciais que eu sou graduado. Sou graduado em Hapkido, Taekwondo, sou graduado em judô e também em capoeira. Já fiz um pouco de Kung Fu, mas bem pouco. E a primeira arte marcial que eu pratiquei foi Muay Thai, lá por volta de 2015, 2016. Então tem praticamente 11 anos que eu treino e faço praticamente esportes. Também praticava corrida, essas coisas. Mas não é o assunto desse vídeo. Com isso, passando o tempo, fiz uma arte, fiz outra, fui me graduando, fui aprimorando. Uma época ia, outra época não ia. Normal de qualquer ser humano, altas e baixas. No Hapkido e no Taekwondo, que são as artes que eu mais me dedico em questões de tradução, nomenclatura, fundamento histórico, tinha muita divergência em muitos conteúdos que estavam sendo pecaminosos, digamos assim. E quando eu falo isso, não estou nem denegrindo imagem de instituição nenhuma, ou de fundamento histórico ou técnico. Porque desde que eu não era aluno, fui me graduando, me tornando instrutor, instrutor, auxiliar, professor, até chegar na graduação que eu tenho hoje, teve muita coisa que faltou, muita coisa que me cobravam, brigavam comigo quando eu era aluno para aprender, depois como instrutor para ensinar, e que se tornou uma compra ou uma briga pessoal que eu comprei na minha vida, pois me cobravam muito técnicas, nomenclaturas, e também uma coisa que tem no Hapkido, que é uma movimentação que tem várias artes marciais, que seria o Ryan, que eu sempre explico para as pessoas. No Hapkido é Ryan, no Taekwondo é Ponsé, no Kung Fu, no conceito geral do Shu, é chamado de Kati, e no Karatê é chamado de Kata, mas em si todas essas questões são formas, movimentações de técnicas e golpes que você vai progredindo em cada graduação em específico. E com isso até são alguns dos temas dos livros que eu estou abordando ou que eu criei. Com isso, o nome da escola marcial se chama Han Mundukwon, que na verdade no conceito linguístico representa a escola de tradições marciais coreanas, ou a escola de conhecimentos coreanos marciais, ou qualquer trâmite que tenha linkagem com esses tópicos, porque quando a gente estuda o coreano em si, uma palavra pode ter mais de um significado. Então vou explicar uma palavra por palavra. Han significa Coreia do Sul, mais específico, que nem até vou explicar para vocês. Han, Coreia do Sul. Hangul, escrita coreana. Hangul é falar coreano ou a fala coreana em si. Mu, que seria como se fosse na verdade uma linhagem, uma doutrina, um pensamento. Hanmu, do, caminho, que nem no Hapkido. Do ou do, tanto faz. Hapkido, Taekwondo, Tantsudo, Sipaukido, Kendo, Yudo. Todas são uma arte que tem um caminho, então uma linhagem. Então, Hanmu-do é uma linhagem de pensamento marcial da Coreia. Kwan, que Kwan quer dizer classe, família, escola, clã. Então é como se fosse uma instituição unida, ou pode ser até chamado de família. Então eu podia falar que eu sou do Kwan Alaponte, que é a minha família. Eu sou do Kwan da maçonaria. Por aí vai. Então o Kwan que é chamado de classe, irmandade, família, união. Então é uma escola de conhecimentos marciais vindo da Coreia. E com isso eu desenvolvi e aprimorei mais primeiramente nessas duas questões linguísticas do Hapkido e do Taekwondo.
E, como eu falei, tinha muitos problemas nessa questão de linguística, porque mesmo essas duas artes vindo da Coreia, tem muita divergência linguística, de traduções, nomenclaturas, uma nomenclatura que para uma é certa, para outra é errada, então questões de bases, golpes, técnicas, tanto que quando você aprende as duas, você acha que é uma arte marcial diferente, de tão divergente que tem as coisas. E também muitos conceitos errôneos de tradução ou de explicação que tem na atualidade, na arte marcial, e como reformulando ou repetindo uma coisa que eu disse antes, não estou aqui para atacar nenhuma instituição, nenhum professor, nenhum mestre. Eu, hoje em dia, como tal, respeito todos os professores, todos os mestres, independentes da linhagem que eles seguirem, independente se eles sabem muito ou sabem pouco. Eu tenho o máximo respeito por qualquer professor, qualquer instrutor, qualquer mestre. Se a pessoa tem uma graduação, se ela ensina os outros, ela está fazendo o seu papel como tal, então tem o meu respeito, sem nada do quesito pessoal. Então, com isso, faltou muita coisa e falta muita coisa na minha visão, lembrando sempre, na minha visão. E eu busquei aprimorar essas coisas, então fui estudando, fui lapidando, tanto na questão prática, na questão de ir em outras escolas e academias conhecer, na questão direta, que seria procurando nas redes sociais, conversando com mestres e professores de fora, mestres nacionais também, que nem, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente no Paraná e em São Paulo, eu conversei acho que com uns 12 mestres das linhagens brasileiras, que eu conversei, sem contar os outros que eu vi em redes sociais, como Instagram, YouTube, por aí vai. Então até vou dar um exemplo aqui de um nome de um mestre grande que é conhecido no Brasil, que eu nem devia citar nomes, mas ele é um grande nome que eu aprendi um pouco com ele, que é o mestre Léo, o mestre Coelho, o Quan Jianin Romildo. Então são três nomes que para mim são muito importantes na linhagem do Taekwondo e do Hapkido. O mestre Coelho, que é o Alexandre Coelho, o mestre Leonardo Rosic, o Quan Jianin Romildo e muitos outros mestres que eu não posso deixar, ou não vou citar todos os nomes, que seria falta de respeito. Mas os que eu lembro atualmente são os primordiais, ou os mais importantes, são esses três, no quesito do Hapkido aqui no Paraná, no Hapkido e do Taekwondo. Em território coreano, muitos mestres também eu contactei, consegui mandar e-mail de maneira formal, também vendo vídeo na internet, entrando em contato com o canal no YouTube, mandando mensagem, comentando os vídeos. Consegui pegar uma bagagem bem abrangente de conteúdo marcial coreano. E aí os pontos que eu comecei a lapidar muito e reformular, porque tem muita divergência. E é uma coisa que seria meio óbvia, porque o Hapkido, assim como qualquer outra arte, como qualquer outra coisa no mundo, aqui no Brasil, no Paraná, em Curitiba, é de um jeito. Lá no Pará é de outro, lá nos Estados Unidos, lá no México vão ser divergentes. Por quê? Pela linhagem que se é seguida e também pelas atualizações que podem ter em cada instituição e federação. E por isso que até é denominado que tem o tal dos estilos. Então, um exemplo próprio, Karatê Shotokan, Karatê não sei o que, Karatê isso, ou Taekwondo, estilos, linhagens. Então, não seria certo ou errado falar que um jeito em si não conhece ou não sabe. Então, são vários jeitos de você se aprender uma arte marcial que não seria considerado praticamente certo ou errado. Temos as linhagens, temos as divergências, porém elas podem ser mudadas. E isso é uma coisa que não tem problema nenhum. Então, com isso, ao todo já foram desenvolvidos 10 livros que ainda estão na parte final para ser lapidado, organizando questões de imagens, escrita, vendo se tem algum erro de ortografia para ser atualizado. E futuramente eu pretendo publicar tudo, e até um conceito que eu estava passando sobre a minha editora, que é a editora Sanroku. E quem estuda coreano sabe muito bem do que eu estou falando, porque a editora Sanroku, ou a editora que eu quis criar com esse nome, se refere muito ao pássaro mitológico que tem na Coreia do Sul, que é o pássaro de três caudas, por isso que até se chama Sanrong, que é San no coreano, no sino coreano na verdade é o número 3, que é Il e San. E até uma curiosidade que no japonês o San também é o número 3. Então Sanro é o pássaro de três caudas na mitologia coreana, ou numa das tradições coreanas, que é um pássaro muito respeitado e conhecido. E até uma outra curiosidade que se remete muito ao Taekwondo, que é o Santegu, que é o círculo de três pontas e três cores, que como tem o Tegu, que é o Yin Yang no conceito coreano, que é o vermelho e o azul juntos, divididos assim em equilíbrio, no Santegu são três cores que são as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. Então uma coisa até curiosidade para vocês aí, praticantes de artes marciais, e também vocês que gostam de saber de curiosidades. Tem essas questões também
no conceito linguístico, no conceito tradicional, no conceito marcial, que são muito importantes você saber a tradição ou a origem da arte em si para você entender. Que é até um dos fundamentos até das próprias faixas marciais, principalmente voltada da Coreia do Sul, onde no Taekwondo, que o Hapkido em si pegou muito essa questão de faixas e gradações. Primeiro que as faixas vieram do judô, depois foi passando e difundindo para muitas artes, só que o Hapkido puxou mais em si essa linhagem de faixas e graduações do Taekwondo, tanto até pelo Santegu e também pela outra coisa que tem na bandeira da Coreia do Sul, junto com o Tegu, que seriam os trigramas, que são as pontas em si. E os trigramas têm todo um conceito esotérico, um conceito filosófico, um conceito místico em cada trigrama, onde representam as forças da natureza, que seriam as 8 forças da natureza, como a força dos céus, a força dos ventos, a força da montanha, a força do trovão e por aí vai. Então são as forças que são representadas até nos poncês que eu estava explicando para vocês. Então tudo isso tem um fundamento, um conceito místico e um conceito esotérico que você se desenvolvendo no decorrer da sua carruagem marcial, que é uma coisa muito importante e é uma coisa que eu sempre bato no ponto ou nessa tecla para falar para os meus alunos e para o pessoal que pratica arte marcial, que arte marcial infelizmente não é só porrada. Mesmo o conceito de tradução da palavra marcial, arte vem de uma coisa bela, uma coisa formal e culta, marcial vem de Marte, que seria o deus romano, que no conceito grego seria Ares, o deus da guerra. Em outras linhas também são outros deuses, Ogum na linha de Candomblé ou na linha africana, São Jorge, por aí vai, que seria o conceito do deus da guerra. Então, a arte marcial é a arte da guerra, ou a reformulação estética da guerra, do combate, e até se linka muito ao conceito marcial. Então, luta, combate, arte marcial vai muito além só de um aspecto de você dar porrada em todo mundo. E é uma coisa que a minha escola marcial quer passar para as pessoas. Você entender todos os fundamentos, conceitos tradicionais, linguísticos, culturais, você se aprimorar na arte em si, e se futuramente você achar interessante você se aprofundar na linguística, estudar um pouco a língua mãe da arte marcial que você está praticando, quem sabe um dia você consiga ir até o país de origem, que nem eu pretendo muito ir para a Coreia do Sul, aprender um pouco mais, tanto para conhecer o país e para ir visitar os locais, os dojans de Hapkido e Taekwondo e tudo mais. E essa é uma das coisas que eu quero passar para vocês e estou desenvolvendo tanto com meus livros, com as videoaulas, que é o mais importante que eu estou fazendo para vocês, só que ainda está em segredo, onde eu vou explicar um pouco sobre esses conceitos, tanto de divisão corporal, partes do corpo, como explicar, como raciocinar, porque até uma curiosidade esse dia que eu estava explicando para um amigo que também é professor. A ponta dos dedos em coreano a gente fala Somkut, a ponta dos dedos a gente fala, dos dedos do pé a gente fala Balkut, o cotovelo a gente fala Palkut. Então é Balkut, Palkut e Somkut, que seria ponta dos dedos, ponta dos pés, e o cotovelo a gente fala ponta do braço. Então, quando você entende o fundamento linguístico da língua mãe, você entende que nada é por acaso. Então, kut significa praticamente ponta, som, mão, e por aí vai. Então, quando você entende e estuda o conceito linguístico, tanto de pronúncia, tanto de escrita, e o fundamento, então você entende que está errado, ou está certo alguma coisa, ou por que você vai passar isso para um aluno. E até uma outra coisa agora, referindo-se ao Taekwondo, que eu expliquei também esses dias numa aula. Geralmente quando a gente faz chute na altura da cabeça, o pessoal fala orgulho. Ah, chuta na altura orgulho que é da cabeça. Não. Orgulho no coreano quer dizer rosto. Então orgulho ou orgulho, tanto faz, é rosto, a parte frontal do teu rosto. Cabeça, se a gente fosse referir, fala mori. Então mori, cabeça. Tanto até uma curiosidade que eu estava passando disso. Orgulho, mori, cabelo é morikara, que é em cima da cabeça, ou a parte superior da cabeça com cabelo. Então, são essas curiosidades e trâmites que eu vou passar para as pessoas, para os alunos, ou mais específico para instrutor, professor e mestre, que faz toda a diferença numa formação marcial, você saber o porquê de cada palavra, o porquê de cada assunto, para um dia o aluno seu chegar e te perguntar e você saber como explicar uma coisa para ele. E geralmente até uma coisa que agora é um pouco egocentrismo da minha parte, mas de tanto eu me reformular e me lapidar nesses assuntos, eu tô falando tudo de cabeça para vocês. É uma coisa que eu fico feliz de ter atingido esse nível de conhecimento nessa área, porque é uma coisa que eu via muita deficiência na época que eu treinava, que é uma coisa que eu buscava muito. Falava, pô, eu perguntava pro professor e o professor não sabia me responder, e foi por isso, por essa dificuldade que eu tinha e deficiência que eu via na arte marcial, que eu busquei aprimorar e criar minha escola marcial hoje. Então,
Tudo isso que eu vi que faltava na minha escola, na academia que eu segui e nas outras, eu vou pegar, vou tentar fazer da melhor maneira possível para passar para vocês. Uma por questões pessoais, porque eu amo isso, e outra porque eu devo um certo, não vou nem dizer favor à arte marcial, mas a arte marcial deu muito, ou criou muito do que é o Luiz hoje. Então eu tenho uma imensa gratidão por ela e eu tenho que contribuir de algum jeito. E o meu jeito de contribuir é criando os livros, escrevendo, deixando um pouco meu nome na história mundial do currículo marcial, onde eu vou passar essas coisas para vocês e espero que um dia seja de bom proveito para todos. Então é isso, pessoal, um pouco da minha escola marcial, um pouco do que eu estou fazendo tudo isso e que venha mais passos importantes como esse. Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado e logo mais vai ter mais coisa disso. Falou!